Meus pais chamaram de apenas um encontro casual quando eu não fui convidada para a festa de aniversário da minha irmã. Mesmo assim, eu apareci. Minha irmã achou que eu não tinha visto o filho dela esconder algo estranho na minha mochila. Eu conferi e congelei. Então, silenciosamente, coloquei de volta no bolso da jaqueta dela. Papai gritou: "O que diabos você está fazendo aqui? Ninguém quer ver sua cara estragando isso." Mamãe cuspiu: "Sai antes que eu te jogue pra fora eu mesma." Minha irmã sibilou: "Você é um parasita patético. Sempre aparecendo onde não é bem-vinda." 30 minutos depois, a polícia chegou. A mensagem da minha prima Hannah chegou às 21h47 de uma quinta-feira. "Ei, Emma, você vai na festa de aniversário da Madison no sábado?" Fiquei olhando para a tela do celular, confusa. Festa de aniversário? Madison era minha irmã mais velha e sim, ela estava casada com Derek há 5 anos. Essa deveria ser a celebração do 5º aniversário deles, mas era a primeira vez que eu ouvia falar sobre isso. Que festa de aniversário, pensei. Respondi. 3 pontos apareceram, depois desapareceram, e reapareceram. Finalmente, você não sabia? Seus pais estão organizando na casa deles. Jantar em família. Toda a família vai estar lá. Eu achei que você estaria com certeza. Meu estômago despencou. Liguei para Hannah imediatamente. "Sinto muito", ela disse antes mesmo de eu conseguir falar. "Eu realmente pensei que você sabia. Sua mãe mencionou isso no aniversário da tia Carol no mês passado. Ela disse que seria uma celebração legal em família para Madison e Derek." "Ela nunca me contou", disse eu baixinho. Minhas mãos tremiam. Ninguém me contou. Hannah ficou em silêncio por um momento. "Emma, isso é realmente horrível. Quer que eu fale com sua mãe?" "Não", respondi rápido. "Não. Eu resolvo isso." Depois que desligamos, sentei no sofá por uma hora apenas processando tudo. Não era a primeira vez que minha família me excluía, mas doía toda vez. Madison sempre fora a filha perfeita. Notas perfeitas, marido perfeito, filhos perfeitos. Eu era a que escolheu um caminho diferente, fui para a faculdade comunitária em vez da universidade estadual que eles queriam, me tornei designer gráfico em vez de seguir direito como papai esperava. Mas planejar uma festa inteira e deliberadamente não me convidar, isso parecia um novo fundo. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para minha mãe: "Hannah mencionou a festa de aniversário da Madison amanhã. Devo levar algo?" A resposta veio 20 minutos depois: "É apenas um encontro pequeno. Muito íntimo. Não achamos que você se interessaria. Apenas um encontro." Como se isso melhorasse algo. Como se chamar de algo casual justificasse deixar de fora a própria filha. Decidi ali mesmo. Eu iria, de qualquer jeito. Talvez fosse orgulho. Talvez teimosia. Mas eu precisava que eles me enfrentassem. Precisava ver a expressão deles quando eu atravessasse aquela porta. No sábado à noite, coloquei um vestido bonito bordô, maquiei-me com cuidado e dirigi até a casa dos meus pais nos subúrbios. A rua estava cheia de carros quando cheguei às 18h30. Pelas grandes janelas da frente, pude ver pessoas conversando, rindo e segurando taças de vinho. A luz quente que se derramava sobre o gramado fazia toda a cena parecer saída de uma revista. Reconheci a caminhonete do meu tio Tom, o sedã da tia Carol, o velho Buick da minha avó. Todos estavam lá. Cada pessoa da nossa família havia sido convidada, menos eu. Meu coração disparou enquanto eu subia a entrada da casa. Podia ouvir música tocando lá dentro, o murmúrio das conversas. Não bati na porta. Apenas a abri e entrei. O hall de entrada se abria para a sala de estar, onde cerca de 30 pessoas estavam reunidas. Levou alguns segundos para que alguém me notasse. Meu primo Ryan me viu primeiro, e seus olhos se arregalaram. Então a tia Carol se virou, e o sorriso dela congelou no rosto. As conversas não pararam imediatamente. Foi mais como uma onda, as pessoas foram percebendo gradualmente que eu estava lá, o volume baixando, cabeça se virando. Em 30 segundos, a sala inteira ficou em silêncio. Madison estava junto à lareira, com Derek, a mão apoiada no braço dele.
Ela estava deslumbrante em um vestido coquetel creme, com o cabelo loiro perfeitamente ondulado. Quando me viu, seu rosto empalideceu e depois ficou vermelho. Mamãe apareceu vindo da cozinha, carregando uma bandeja de aperitivos. Parou abruptamente. Emma, disse ela, com a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Vim comemorar o aniversário da Madison, respondi, mantendo a voz firme. Afinal, sou a irmã dela. Papai surgiu do meio da multidão, o rosto já escurecido pela raiva. Ele tinha bebido, pensei, notando o rubor nas bochechas e o brilho nos olhos dele. Você não foi convidada, disse-lhe em voz alta. Este é um evento privado. Uma festa de família. Eu sou família, respondi. Madison deu um passo à frente, e eu pude ver o cálculo em seus olhos. Ela sempre foi boa em relações públicas, em administrar aparências. Está tudo bem, disse, embora o sorriso estivesse forçado. Emma pode ficar. Não é grande coisa. Mas mamãe não aceitou. É absolutamente uma grande coisa. Esta é nossa casa, e nós decidimos quem é bem-vindo aqui. A tensão na sala era sufocante. Eu via pessoas trocando olhares desconfortáveis, sem saber se interviriam ou fingiriam que não estavam presenciando aquele drama familiar. Eu permaneci imóvel. Se queriam que eu saísse, teriam que me remover à força. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pela suave música jazz ainda tocando nas caixas de som. Eu sentia o aroma da comida do buffet, hors d'oeuvres caros que mamãe provavelmente tinha pedido naquele restaurante chique do centro, de que ela sempre se gabava. A sala estava decorada com balões prateados e dourados, um arranjo floral elaborado sobre a lareira, e um fotógrafo profissional havia sido contratado. Pelos equipamentos de câmera montados no canto, não haviam economizado para a festa da Madison. E, ao mesmo tempo, nem ao menos conseguiram me enviar uma mensagem de texto. O tio Tom pigarreou de forma constrangida. Bem, talvez devêssemos todos nos acalmar. E ficar fora disso, Tom papai cortou, interrompendo-o. A mandíbula dele estava tão apertada que dava para ver os músculos se contraindo. A tia Carol tocou meu braço com delicadeza. Emma, querida, talvez fosse melhor se você se afastasse deles. Se afastasse deles? Repeti, incrédula. Se eu simplesmente aceitasse ser tratada como se eu não existisse? Se eu deixasse que eles me apagassem desta família sem dizer uma palavra? Você está sendo dramática, disse Madison, a voz cheia de condescendência. Não podemos te convidar para tudo. Você precisa parar de ser tão carente. Isso não é tudo. Isso é uma grande celebração familiar, e você deliberadamente escondeu de mim. Derek deu um passo à frente, colocando a mão protetora no ombro de Madison. Ele sempre fora covarde, sempre do lado dela, acontecesse o que acontecesse. Olha, Emma, talvez tenha sido um mal-entendido. Mas aparecer assim, sem convite, está deixando todo mundo desconfortável. Quem está deixando as pessoas desconfortáveis sou eu, respondi, olhando ao redor da sala. Como vocês acham que eu me senti ao descobrir que toda a minha família planejou uma festa e conspirou para me manter fora dela? Minha avó então falou, sua voz trêmula, mas firme e clara. Jennifer, Richard, talvez a Emma tenha razão. Isso realmente parece muito cruel. Mamãe se virou para ela com indignação. Mãe, por favor. Você não entende toda a situação. Então explique para mim, insistiu vovó. Explique por que minha neta não foi convidada para a festa de aniversário da própria irmã. Porque ela é exaustiva, explodiu Madison. Em todo evento familiar, ela encontra algo para reclamar. Critica minha forma de criar os filhos. Faz comentários passivo-agressivos sobre minha carreira. Age como se todos nós lhe devêssemos algo só porque ela existe. As acusações me atingiram como tapas. Eu nunca critiquei sua forma de criar os filhos. Você absolutamente criticou, rebateu ela. No último Natal, você disse para Chloe que ela não precisava compartilhar os brinquedos se não quisesse, completamente minando o que eu tinha acabado de ensinar a ela. Eu estava ensinando autonomia corporal, que os pertences dela são dela e que ela decide. Viu? É exatamente disso que estou falando. Você sempre tem que estar certa. Sempre tem que me fazer parecer mal.
Minhas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Quem está parecendo mal agora é você, Madison. Você planejou uma festa, convidou todo mundo que conhecemos e especificamente excluiu sua própria irmã. Como isso é outra coisa senão cruel? É autopreservação, ela retrucou. Temos direito a ter limites. Podemos celebrar sem que você tire toda a alegria do ambiente. Papai se aproximou, invadindo meu espaço. O hálito dele cheirava a uísque. Quer falar sobre humilhação? Você tem envergonhado esta família há anos. Você largou a universidade estadual. Eu não larguei. Eu transferi para a faculdade comunitária porque não podia arcar com os custos. Respondi, tentando me defender. Você desistiu, continuou ele por cima de mim. Pegou o caminho mais fácil. Trabalha em algum freelancezinho no seu apartamento em vez de construir uma carreira de verdade. Tem 32 anos e nada a mostrar. A crueldade naquela avaliação me roubou o fôlego. Era isso que ele realmente pensava de mim? Todos esses anos eu sabia que eles estavam desapontados, mas ouvir aquilo de forma tão direta foi devastador. Eu tenho uma carreira, disse, a voz quase um sussurro. Tenho clientes. Me sustento. Mal, mamãe acrescentou. Você vive naquele estúdio minúsculo, no pior bairro da cidade. Você dirige um carro de 15 anos. Não consegue nem se dar ao luxo de tirar férias. Nem todo mundo mede sucesso pelo tamanho da casa ou pelo modelo do carro. Não, mas pessoas bem-sucedidas não precisam implorar dinheiro aos pais a cada poucos meses, disse papai. Meu rosto queimava de vergonha. Eu havia pedido dinheiro a eles 2 vezes nos últimos 3 anos, ambas para consertos de emergência no carro. Paguei cada vez dentro de 60 dias, mas eles iam usar isso como munição agora, na frente de todos. Eu paguei vocês de volta, disse. Não é isso que importa. O ponto é que você precisou pedir emprestado em primeiro lugar. Madison nunca nos pediu um centavo. Ela administra suas finanças como adulta. Madison permaneceu ali, de braços cruzados, com um sorriso satisfeito no rosto. Era isso que ela queria, me ver destruída, contorcendo-me sob a crítica dos nossos pais. Hannah deu um passo à frente. Ok, isso está ficando fora de controle. Emma, que tal você vir comigo? Podemos tomar um café ou algo assim. Hannah, isso não é da sua conta, disse mamãe, em tom ríspido. Na verdade, Emma é minha prima e minha amiga, e todos vocês estão se juntando contra ela. É horrível de assistir. Então não assista, Madison disparou. Ninguém está te obrigando a ficar aqui também. Os olhos de Hannah se arregalaram. Sério? Você está me ameaçando de expulsar da festa também? Só estou dizendo que, se você não gosta de como lidamos com nossos assuntos familiares, pode ir embora. Outros primos, tias e tios começaram a murmurar, claramente desconfortáveis com o quão cruel a situação estava se tornando. Mas ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. Naquele momento, percebi o quão completamente sozinha eu estava. Essas pessoas, minha família, haviam escolhido lados há muito tempo, e não era o meu. Sabe de uma coisa? Disse, com a voz mais firme agora. Vocês estão certos. Eu deveria ir. Mas antes de sair, quero que todos se lembrem deste momento. Lembrem-se de como ficaram aí, em silêncio, enquanto eles me destruíam. Lembrem-se de como me viram ser excluída, humilhada, tratada como lixo, e não fizeram nada. A tia Carol desviou o olhar, a culpa passando pelo rosto. O tio Tom encarava os sapatos. Meu primo se mexia, desconfortável. Emma começou a vovó. Está tudo bem, vovó. Eu sei que você tentou. Olhei diretamente para Madison. Espero que você tenha uma maravilhosa comemoração de aniversário. Que seja tudo o que você sonhou. E espero que um dia perceba o que desperdiçou quando decidiu que eu não valia nem a mais básica decência humana. A expressão de Madison vacilou por um segundo. Algo que poderia ter sido arrependimento ou dúvida passou por seu rosto. Mas então endureceu de novo. Pare de se fazer de vítima. Você trouxe isso para si mesma. Como? Por existir. Por não ser perfeita o suficiente.
Por não atender aos padrões impossíveis que todos vocês estabeleceram. Por ser amarga e invejosa. Você disse que não suporta que eu tenha uma vida boa. Então tenta envenená-la com sua negatividade. Eu nunca fiz nada além de te apoiar, respondi. Você tem sido passivo-agressiva e julgadora. Eu tenho sido honesta. Se você não aguenta a honestidade, o problema é seu. Derek pigarreou. Emma, acho melhor você ir agora. Isso está ficando pesado demais. Concordo, disse papai. Você já atrapalhou nossa noite o suficiente. Eu queria gritar. Queria jogar algo. Queria liberar anos de mágoa e raiva acumuladas, mas o que isso iria resolver? Eles já haviam decidido quem eu era em suas mentes. Nada do que eu dissesse mudaria isso. A filha de 9 anos de Madison, Chloe, passou entre os adultos, com os olhos curiosos. Sempre fora uma criança estranha, quieta, observadora demais para a idade. Oi, tia Emma, disse baixinho. Oi, querida, respondi, tentando sorrir apesar da situação. Chloe se aproximou, e senti sua mão pequena roçar meu lado. Eu havia deixado minha mochila aos meus pés quando entrei, e percebi que ela estava agachada ao lado dela, de costas para a sala. Seus movimentos eram rápidos, precisos. Ninguém mais parecia notar. Todos estavam concentrados demais na confrontação entre mim e meus pais. Chloe se levantou um momento depois, com o rosto impassível, e voltou para o lado da mãe sem dizer uma palavra. Algo gelado percorreu minha espinha. O que ela acabou de fazer? Papai deu outro passo em minha direção. Você precisa ir agora. Por que eu não fui convidada? Perguntei, a voz falhando apesar de meus esforços. O que eu fiz de tão terrível que vocês nem puderam me contar sobre isso? Não faça cena, Madison sibilou. Esta é para ser a minha noite. Eu não estou fazendo cena. Estou fazendo uma pergunta legítima. Mamãe colocou a bandeja no balcão com o estrondo seco. Quer saber por quê? Porque toda vez que te incluímos, você derruba todo mundo com sua negatividade. Você é sempre a vítima, sempre reclamando que não a valorizamos. Estamos cansados disso, Emma. Queríamos uma noite sem seu drama. As palavras me atingiram como golpes físicos. Ao redor, as pessoas olhavam para os sapatos, para os copos, qualquer coisa para não me encarar. Eu nunca pedi nada a vocês, disse baixinho. Só queria ser tratada como alguém que importa. Você importa quando merece, retrucou papai. Madison construiu uma vida. Ela tem conquistas, uma família, uma carreira. E você? Mal se sustenta com esse seu trabalho pequeno de design. Vive naquele estúdio minúsculo. A crueldade na voz dele era chocante. Isso não se tratava apenas da festa. Isso eram anos de decepções e julgamentos finalmente transbordando. Abaixei-me e peguei minha mochila, jogando-a sobre um ombro. Tudo bem, eu iria embora. Mas, ao ajustar a alça, senti algo estranho pressionar minhas costas através do tecido, algo que não deveria estar ali. Meu sangue gelou. Chloe, o que ela colocou na minha mochila? Olhei em sua direção. Ela estava muito próxima de Madison agora, observando-me com aqueles olhos inquietantes e inteligentes. Havia algo calculista em sua expressão, algo que não combinava com o rosto de uma menina de 9 anos. Eu vou embora, disse eu, mas preciso usar o banheiro antes. Não respondeu minha mãe de forma cortante. Você pode ir embora agora. Não saio até usar o banheiro. A menos que queiram que eu cause um tipo diferente de cena. Madison revirou os olhos. Ai, meu Deus! Deixe ela usar, assim vai embora logo. Caminhei rapidamente pelo corredor até o banheiro de hóspedes, tranquei a porta e imediatamente tirei a mochila das costas. Minhas mãos tremiam ao abri-la. Lá dentro, entre minha carteira e minhas chaves, havia um pequeno saco plástico. Dentro dele, pelo menos 2 dúzias de comprimidos brancos, redondos, com marcas que eu não reconhecia, mas podia imaginar remédios controlados talvez, ou algo pior. Meu pensamento disparou. Por que Chloe colocaria isso na minha bolsa? Ela tinha 9 anos. De onde teria tirado algo assim? Então a ficha caiu, como um trem desgovernado. Era uma armadilha.
Madison havia instruído a filha a fazer isso. Talvez planejassem chamar a polícia, dizer que eu levei drogas para a festa da família. Talvez quisessem revistar minha bolsa na frente de todos, me humilhar publicamente. A maldade pura daquilo me tirou o fôlego usar uma criança para algo assim, planejar algo tão cruel. Minha primeira reação foi jogar os comprimidos no vaso, me livrar das provas e confrontá-los. Mas outro pensamento me ocorreu: e se eu virasse o jogo? Peguei o celular e tirei várias fotos nítidas dos comprimidos dentro do saquinho, ainda na mochila. Registrei tudo: data, hora, local, conteúdo. Depois, cuidadosamente, retirei o saquinho usando um lenço, evitando deixar minhas impressões digitais. Coloquei o pacote no bolso do meu casaco e voltei à sala. A festa tinha voltado a um ritmo quase normal, embora o clima ainda estivesse tenso. Madison conversava animadamente com Derek, provavelmente reclamando de mim. Papai enchia seu copo novamente. Mamãe se ocupava na cozinha. Vasculhei o ambiente com o olhar até encontrar o blazer creme de Madison pendurado nas costas de uma cadeira da sala de jantar. Chloe estava do outro lado do cômodo, distraída com minha avó. Movendo-me de forma casual, como se apenas estivesse passando a caminho da porta, aproximei-me da cadeira. De costas para a maior parte da sala, deslizei o saquinho plástico para o bolso interno do blazer de Madison. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que alguém conseguiria ouvir. Então me virei e caminhei em direção à porta da frente. Papai me interceptou antes que eu pudesse alcançá-la. Que diabos você está fazendo aqui? Gritou, o rosto roxo de raiva. O álcool já tinha feito efeito completo. Ninguém quer ver sua cara estragando isso. Suas palavras foram altas o suficiente para que todos ouvissem. A sala ficou em silêncio novamente. Mamãe correu da cozinha. Sai antes que eu te jogue para fora, eu mesma, cuspiu, o rosto torcido de raiva. Madison abandonou a conversa e veio furiosa, apontando para mim. Seu parasita patético, sibilou. Sempre aparecendo onde não é bem-vinda. Olhei para cada um deles, um por um. Papai, vermelho e furioso. Mamãe, fria e cheia de desprezo. Minha irmã, bonita e venenosa. Eu vou embora, disse calmamente. Sinto muito por ter estragado sua noite especial, Madison. Espero de verdade que tudo saia exatamente como você planejou. Havia algo no meu tom, um corte que eles não conseguiam identificar direito. Os olhos de Madison estreitaram-se, mas eu já estava caminhando para a porta. Sentei no carro, algumas ruas abaixo, o corpo inteiro tremendo de adrenalina. Parte de mim sentia culpa pelo que acabará de fazer. Mas uma parte maior, a parte que fora magoada, excluída e diminuída por anos, sentia algo completamente diferente. Esperei 20 minutos e então fiz a ligação. Alô, eu gostaria de reportar uma atividade suspeita, disse para a linha da polícia não emergencial. Acabei de sair de uma festa na 847 Maple Grove Drive e vi algo que parecia ser drogas ilegais. Não tenho certeza, mas acho que alguém poderia estar vendendo ou usando. Há crianças presentes e estou preocupada com a segurança delas. Forneci alguns detalhes a mais. Nada muito específico. Nada que apontasse diretamente para alguém. Apenas o suficiente para justificar uma visita. Depois, dirigi para casa, servi-me de um grande copo de vinho e esperei. A ligação de Hannah chegou 45 minutos depois. Emma, que diabos aconteceu? Quase gritou. A polícia acabou de chegar na casa dos seus pais. Pediram permissão para revistar casacos e bolsas e a maioria das pessoas concordou, achando que não tinham nada a esconder. Madison está perdendo a cabeça. Sério? Disse, mantendo a voz neutra. Por que eles fariam isso? Alguém denunciou drogas. Trouxeram até um cão farejador. Emma, encontraram comprimidos no blazer da Madison. Eles aprenderam. Fechei os olhos. Uma mistura de alívio e sensação de justiça tomou conta de mim. Isso é terrível. Piorou. Eram analgésicos de prescrição, Oxycontin. Muitos deles. Madison afirma que não são dela, que nunca os tinha visto antes, mas a polícia não está comprando a versão dela. Derek está surtando.
Seus pais tentam explicar que deve haver algum engano, mas os oficiais estão levando a sério porque havia crianças na festa. Isso é horrível, murmurei. Emma disse Hannah, devagar, você teve alguma coisa a ver com isso? Por que você pensaria isso? Porque você apareceu sem convite, ficou uns 20 minutos e, de repente, a polícia chega e encontra drogas no blazer da Madison. Essa é uma coincidência e tanto. Às vezes as coisas simplesmente acontecem assim, respondi com cuidado. Hannah ficou em silêncio por um longo momento. Se você fez alguma coisa, não quero saber. Mas entre você e eu, depois do jeito que te trataram hoje à noite, parte de mim acha que a Madison mereceu isso. Depois que desligamos, sentei no escuro do meu apartamento, processando tudo. A culpa estava lá, corroendo minha consciência. Mas também estava a satisfação de finalmente revidar. Meu celular não parou de vibrar na hora seguinte. Mensagens de familiares chegavam sem parar, cada uma mais desesperada que a outra. De Monte Carol, Emma, o que está acontecendo? A polícia está revistando todo mundo. Isso é insano. De Ryan, você sabia que eles viriam? Todo mundo está surtando. Do Tilton, seu pai está entrando em colapso. Madison está algemada. O que está acontecendo? Não respondi nenhuma delas. Em vez disso, abri uma garrafa de vinho e me sentei no sofá, deixando a noite se repetir na minha mente, o olhar de Madison quando entrei, o veneno na voz dos meus pais, a forma como todos apenas ficaram ali, me assistindo ser destruída. E então Chloe, a doce Chloe, para quem eu comprava presentes de aniversário e levava ao cinema, colocando drogas na minha mochila. Madison teria prometido algo para ela? Sorvete? Um brinquedo novo? O que se diz a uma criança de 9 anos para fazê-la participar de incriminar a própria tia? O telefone tocou. Minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo 2 minutos depois. Meu pai. Caixa postal também. Então o número da Madison apareceu na tela. Quase atendi só para ouvir o que ela diria, mas me contive. Que eles se afoguem na própria ansiedade. Que entrem em pânico. Por volta da meia-noite, Hannah ligou novamente. Eles a soltaram, disse imediatamente. Madison, ela está fora, mas terá que comparecer ao tribunal na segunda-feira. Emma, ela está alegando que alguém plantou aqueles comprimidos. Está dizendo que foi uma armadilha. Teoria interessante, respondi com cuidado. A polícia não está comprando. Estão dizendo que os comprimidos estavam no bolso do blazer dela e ninguém tinha acesso àquele blazer, exceto ela. Além disso, há toda a situação com a Chloe. E a Chloe? Aparentemente, um dos policiais percebeu que ela estava muito ansiosa e com cara de culpada. Separaram-na da Madison e fizeram algumas perguntas básicas. Ela desmoronou completamente, começou a chorar, dizendo que a mãe tinha pedido para colocar algo na bolsa de alguém, mas não conseguia se lembrar de qual bolsa. O policial perguntou se era uma mochila azul, e Chloe assentiu. Meu coração disparou. Ela contou sobre os comprimidos? Não exatamente. Ela apenas confirmou que a mãe havia lhe dado algo para esconder em uma bolsa. Mas isso já foi suficiente para que eles começassem a montar um caso. Estão dizendo que Madison usou a filha para plantar drogas em alguém. Provavelmente em você, já que você era a única com mochila e tinha acabado de chegar. A teoria é que os comprimidos, de alguma forma, voltaram para o blazer de Madison. Talvez você os tenha encontrado e devolvido, ou talvez Chloe tenha se confundido sobre em qual bolso colocar. A explicação estava surpreendentemente próxima da verdade. Fiquei em silêncio, processando tudo. Emma, se a Madison realmente tentou plantar drogas em você, isso é muito grave. É crime. Você poderia ter sido presa. Eu sei. Você encontrou os comprimidos? Foi isso que aconteceu? Tomei um longo gole de vinho. Hannah, não posso falar sobre isso agora. Mas você está bem. Está segura. Estou bem. Melhor do que bem, na verdade. Ela fez uma pausa. Que bom. Porque, sinceramente, depois do que eu vi hoje à noite, depois do jeito que te trataram, não me importa se Madison se mete em problemas.
Ela merece. Conversamos mais alguns minutos antes de desligar. Tentei dormir, mas não consegui. Minha mente não parava, imaginando cenários. E se a polícia descobrisse que eu havia feito a ligação anônima? E se de alguma forma rastreassem até mim? E se Madison contratasse um advogado poderoso que pudesse provar que eu havia plantado as drogas nela? Mas, conforme as horas passaram e o cansaço finalmente me dominou, percebi algo importante: não havia nenhuma evidência me ligando a nada. Eu tinha sido cuidadosa. As fotos que tirei eram para minha própria proteção, armazenadas no meu celular, sem backup na nuvem. A denúncia anônima havia sido feita por um aplicativo descartável, impossível de rastrear, e os comprimidos acabaram na posse de Madison, o que fazia sentido se ela tivesse sido quem os obtivera em primeiro lugar. A manhã de domingo chegou com uma dor de cabeça pulsante e dezenas de chamadas perdidas. Desliguei completamente o celular e passei o dia em neblina, alternando entre ansiedade e uma estranha sensação de calma. Isso estava realmente acontecendo. Madison estava sendo acusada. Minha irmã perfeita, a filha adorada, enfrentando consequências criminais. E eu era a razão disso. Na noite de domingo, não consegui mais evitar. Liguei o celular novamente e ouvi as mensagens de voz. A voz da minha mãe, estridente e desesperada. Emma, você precisa dizer à polícia que Madison nunca faria isso. Você precisa ajudá-la, por favor. Ela é sua irmã. Me ligue imediatamente. Meu pai, mais irritado. Não sei o que você pensa que está fazendo, mas esta família precisa se unir. Madison precisa que você responda sobre seu caráter. Ligue para mim. Madison, ela própria, com a voz quebrada. Emma, por favor. Eu sei que tivemos nossos problemas, mas juro que não fiz o que estão dizendo. Alguém me armou. Você precisa acreditar em mim. Derek está falando em divórcio. Podem tirar meus filhos. Por favor, me ajude. O desespero na voz dela quase abalou minha determinação. Quase. Então lembrei do cálculo nos olhos de Chloe, da naturalidade ensaiada quando ela colocou algo na minha mochila. Da forma como Madison ficou ali com aquele sorriso enquanto nossos pais me destruíam. Não, ela tinha feito sua escolha. Agora ela podia viver com as consequências. Segunda-feira chegou e, de acordo com as atualizações de Hannah, Madison compareceu ao tribunal. As acusações foram formalmente registradas: posse de substância controlada com intenção de distribuir, risco à integridade de criança e conspiração para registrar um falso boletim de ocorrência. A fiança foi fixada em $50.000, que Derek pagou, embora aparentemente tivessem tido uma briga enorme por causa disso. A mídia já havia divulgado a história na terça-feira. A advogada proeminente acusada de posse de drogas e risco à criança, dizia uma manchete. A imagem cuidadosamente cultivada de Madison estava desmoronando em tempo real. Meus pais contrataram uma equipe de gerenciamento de crise. Liberaram uma declaração sobre a inocência de Madison e sua dedicação à família, retratando-a como vítima de uma armadilha cruel. Mas as evidências eram devastadoras. Os comprimidos haviam sido encontrados com ela. Sua filha havia implicado, e a promotoria estava montando um caso mostrando que Madison obtivera os comprimidos ilegalmente e pretendia plantar em um membro da família para incriminá-lo. Fiquei em silêncio durante tudo isso. Não dei declarações. Não atendi chamadas. Simplesmente existia no meu próprio mundo, observando o caos de longe. Na tarde de quarta-feira, recebi um visitante no meu apartamento. Abri a porta e encontrei Derek, com aparência abatida. Seu cabelo, normalmente impecável, estava bagunçado, a camisa amassada. Claramente, ele não havia dormido. Emma, disse ele, podemos conversar? Pensei em bater a porta na cara dele, mas a curiosidade venceu. 5 minutos depois, ele entrou, olhando ao redor do meu pequeno estúdio com um desdém mal disfarçado. Madison claramente lhe contou sobre minha situação de moradia. Não estou aqui para te julgar, disse, lendo minha expressão. Estou aqui porque preciso entender o que aconteceu no sábado à noite. Não sei do que você está falando. Sei que sabe. Madison me contou sobre a história entre vocês duas, sobre como você sempre teve ciúmes do sucesso dela, sobre como você causa problemas em eventos familiares.
Essa é a versão dela, talvez respondi. Mas eu também conheço minha esposa, e sei do que ela é capaz de. Ele parou, lutando para encontrar as palavras. Ela é capaz de ser cruel quando se sente ameaçada. Aquilo me surpreendeu. Sempre presumi que Derek estivesse completamente sob o controle de Madison. Ela tentou plantar drogas em você? Perguntou diretamente. Encontrei seu olhar, firme. Por que você pergunta isso? Porque é o que a polícia acha que aconteceu. Eles me contaram a teoria deles, que Madison tinha os comprimidos, disse a Chloe para colocá-los na sua mochila, e de alguma forma eles acabaram de volta no blazer dela. Acham que você os encontrou e devolveu a ela. É a única explicação que faz sentido. E você, o que acha? Eu acho que sim. Acho que ela conseguiu esses comprimidos de alguma forma. Talvez de um cliente, talvez de outro lugar, e planejou me incriminar. Acho que Chloe colocou na minha mochila e, de alguma forma, eles voltaram para o blazer de Madison. E se isso for verdade, então minha esposa é um monstro e eu estive cego quanto a isso por 5 anos. A voz dele falhou. Eu tenho 2 filhos, Emma. 2 filhos que estavam naquela festa e que poderiam ter sido expostos a isso. Chloe está em terapia agora porque percebeu que a mãe a usou para fazer algo terrível. Logan fica perguntando por que a mamãe está chorando o tempo todo. Isso está destruindo minha família. Sinto muito, disse, e dizia de verdade. Derek e as crianças eram danos colaterais. Eu não queria machucá-los. Vai fazer isso? Ele perguntou. Porque você poderia encerrar tudo. Poderia dizer à polícia que Madison é inocente. Que alguém mais deve ter plantado as drogas. Você poderia salvá-la. Por que eu faria isso? Perguntei. Porque ela é sua irmã. Porque a família deve proteger uns aos outros. Ri. Um riso oco. Família deveria convidar uns aos outros para festas de aniversário. Família deveria se defender quando estão sendo atacados. Família não deveria usar a própria filha de 9 anos para te incriminar por posse de drogas. Derek estremeceu. Então você admite. Ela tentou te incriminar. Não estou admitindo nada. Apenas estou dizendo fatos sobre o que significa família. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente frustrado. Emma, por favor. Estou implorando. Se não por Madison, então por Chloe e Logan. Eles precisam da mãe deles. Precisam de uma mãe que não os use como peões em seus jogos doentios. Ela cometeu um erro. Pessoas cometem erros. Isso não foi um erro, Derek. Foi calculado e deliberado. Ela obteve drogas ilegais. Instruiu a filha a plantá-las em mim, e fez tudo isso porque não suportava a minha existência. Isso não é um erro. É maldade. Ele me encarou por um longo instante. Você está certa, disse finalmente. Absolutamente certa. Não sei por que vim aqui. Acho que estava esperando. Ele balançou a cabeça. Devo ir. Quando ele se virou para sair, falei. Derek, pelo que vale, espero que você e as crianças fiquem bem. Vocês merecem mais do que isso. Ele olhou para mim, a dor evidente nos olhos. Você também. Depois que ele se foi, sentei no sofá, sentindo um vazio. Era isso que eu queria, Madison enfrentando as consequências, minha família percebendo o que havia feito. Mas assistir tudo se desenrolar, vendo os danos colaterais, tornou tudo mais complicado do que eu imaginava. Nos dias seguintes, a história completa começou a surgir através de fofocas familiares e ligações frenéticas que eu quase não atendia. Madison foi acusada de posse de substância controlada. A quantidade era suficiente para que considerasse intenção de distribuir. Ela contratou um advogado caro e manteve sua inocência, mas suas explicações não convenciam. Por que alguém plantaria drogas no blazer dela na própria festa? A teoria não fazia sentido para os promotores. Verick estava ao lado dela, mas ouvi dizer pelos bastidores que ele estava secretamente furioso e desconfiado. O casamento deles estava tenso. O caso também desencadeou uma investigação do Serviço de Proteção à Criança. Chloe e seu irmão mais novo, Logan, foram questionados.
Durante a entrevista, Chloe aparentemente ficou muito abalada e, em seu estado emocional, admitiu que a mãe lhe dera os comprimidos e pediu que os escondesse na mochila da Emma. Isso mudou tudo. Madison tentou alegar que Chloe estava confusa, que havia entendido errado, mas os investigadores não compraram essa história. Uma criança de 9 anos não inventa uma história tão específica assim. O detalhe era preciso demais, condenador demais. O Serviço de Proteção à Criança determinou visitas supervisionadas enquanto o caso criminal prosseguia. Novas acusações foram registradas: risco à criança, conspiração para registrar um falso boletim de ocorrência e posse com intenção de distribuir. A situação legal passou de ruim a catastrófica. Meus pais, desesperados para proteger a filha adorada, contrataram investigadores para tentar provar que alguém havia armado contra Madison. Gastaram milhares de dólares em advogados e detetives particulares. Mas não havia nenhuma evidência de uma armação. A única evidência apontava para Madison usando a filha para plantar drogas em mim. Quando surgiu a teoria de que eu havia sido o alvo original, meus pais tiveram que enfrentar uma verdade desconfortável: Madison havia tentado me incriminar por posse de drogas diante de toda a família. Ela planejou destruir minha reputação, possivelmente me fazer ser presa, tudo porque queria me tirar da vida dela. Meu pai me ligou 3 semanas após a festa. Foi a primeira vez que falávamos desde aquela noite. Emma, disse ele, com a voz pesada, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Não acho que precisamos, respondi. Madison está em sérios problemas. Essas acusações podem arruinar a vida dela, a carreira, o casamento, os filhos. Tudo está em risco. Que lamentável. E você não se importa? Perguntei. Ela é sua irmã. Ri, amargamente. Ela tentou me incriminar por posse de drogas, pai. Usou a própria filha para plantar provas contra mim. Que tipo de pessoa faz isso? Ela diz que não fez. Diz que alguém está armando contra ela. E você acredita nela? Silêncio. Emma, por favor. Seja lá o que aconteceu naquela noite, seja lá o que levou a isso, podemos consertar como família. Mas precisamos que você nos ajude se souber de alguma coisa. Eu não sei de nada, disse de forma seca. Fui a uma festa na qual não fui convidada, fui gritada, humilhada e fui embora. Só isso. A polícia está dizendo que alguém fez uma denúncia. Você sabe quem foi? Não faço ideia. Talvez algum dos outros convidados. Talvez alguém tenha visto algo suspeito. Havia 30 pessoas lá. Pai, poderia ter sido qualquer um. Ele suspirou. Sua mãe quer falar com você. Eu não quero falar com ela. Emma, por favor. Ela está arrasada. Madison pode ir para a prisão. Então talvez ela não devesse ter tentado me mandar para lá primeiro. Desliguei antes que ele pudesse responder. As ligações continuaram por semanas. Meus pais, meus tios, até minha avó tentaram entrar em contato. Todos queriam que eu ajudasse Madison de alguma forma, que eu desse um álibi, um testemunho que pudesse inocentá-la. Como se eu tivesse poder para mudar os fatos. Recusei-me a me envolver. Mudei meu número e bloqueei a maioria da minha família nas redes sociais. Pedi a Hannah que, se alguém perguntasse, dissesse que eu não queria participar de nada. Mas o isolamento não foi fácil. Eu tinha sido excluída daquela festa, mas agora era eu quem estava escolhendo me excluir de tudo. Casamentos, feriados, jantares de domingo, cortei contato até com quem tinha sido gentil comigo. 2 meses depois da festa, encontrei minha avó no supermercado. Ela parecia menor, mais frágil. Seus olhos se iluminaram quando me viu. Emma, querida, disse ela, estendendo a mão para minha. Tenho tentado falar com você. Eu sei. Desculpe, vovó. É só que, eu não consigo lidar com todo mundo agora. Eu entendo. Mas quero que saiba que não te culpo por nada disso. O que seus pais fizeram, te excluir daquela festa, foi errado. E o que Madison fez, ela balançou a cabeça. Eu nem consigo compreender. A senhora acredita que ela fez isso? Claro que acredito. Chloe não mentiria sobre uma coisa dessas. Aquela criança tem tido pesadelos, sabia?
Ela acorda chorando, dizendo que sente muito, que não queria machucar a tia Emma. Meu peito apertou. Eu não queria que Chloe sofresse. Eu sei que não disse minha avó. Mas Madison fez escolhas que machucaram todo mundo, inclusive a própria filha. Isso não é culpa sua. Ela apertou minha mão. Seus pais não admitem, mas eles também sabem a verdade. Só não conseguem aceitar que a filha perfeita deles seja capaz de algo tão horrível. Eles falaram alguma coisa sobre mim? Sobre como me trataram naquela noite? A expressão dela ficou triste. Não. Eles se convenceram de que o problema é você. Que de alguma forma você manipulou tudo para fazer Madison parecer culpada. É mais fácil para eles te culpar do que encarar a verdade sobre o próprio comportamento. Então nada mudou. Ainda não, mas vai mudar. Dê tempo a eles. Eu não tinha muita fé nisso, mas apreciei o otimismo dela. Conversamos mais alguns minutos antes de nos despedirmos. Enquanto havia caminhar lentamente até o carro, senti uma pontada de tristeza. Ela estava presa no meio de toda aquela confusão, amava todos nós, mas não podia consertar o que estava quebrado. O processo judicial se arrastava. O advogado de Madison tentou de tudo, alegou que os comprimidos tinham sido colocados por um convidado mal-intencionado, sugeriu que a polícia havia manipulado as provas, argumentou que o depoimento de Chloe era pouco confiável por ser de uma criança traumatizada. Mas a acusação tinha um caso forte. As pílulas foram identificadas como oxycontin, uma substância controlada. Durante a investigação, descobriram que a faxineira de Madison havia relatado à farmácia, 2 meses antes, o desaparecimento de um frasco de remédio controlado o mesmo período em que Madison teria tido acesso à casa da funcionária. Quando os investigadores entrevistaram novamente a faxineira, ela confirmou que os comprimidos e as evidências correspondiam à sua receita. A linha do tempo era incriminadora. Madison havia roubado os analgésicos da funcionária e planejado usá-los para me incriminar. A promotoria também encontrou mensagens de texto entre Madison e uma amiga, nas quais ela reclamava que eu estragava os eventos da família e desejava que eu simplesmente desaparecesse. Embora não admitisse explicitamente o plano, as mensagens demonstravam um padrão de hostilidade e um desejo de me afastar da família. O escritório de advocacia de Madison a colocou em licença administrativa indefinida. O jargão corporativo para você está demitida, mas vamos ser educados sobre isso. Sua reputação profissional ficou destruída. Ela era advogada de processos e a notícia se espalhou rapidamente entre a comunidade jurídica. Outros advogados cochichavam sobre ela nos corredores dos tribunais. Clientes pediam para mudar de representação. Derek entrou com pedido de divórcio no 4º mês. Solicitou a guarda primária das crianças, citando as acusações criminais e o julgamento ruim de Madison. Ela recebeu permissão para visitas supervisionadas 2 vezes por semana enquanto o caso tramitava. Meus pais fizeram uma segunda hipoteca na casa para pagar a defesa legal de Madison. Gastaram suas economias de aposentadoria com advogados e investigadores, tentando desesperadamente salvar a filha das consequências de suas ações. E, em meio a tudo isso, ninguém entrou em contato para se desculpar comigo. Ninguém reconheceu que eu havia sido prejudicada. A família se dividiu em campos. Uma pequena minoria acreditava que Madison era culpada, enquanto a maioria acreditava que ela estava sendo perseguida, liderada pelos meus pais. Eu me pegava repetindo aquele momento no banheiro, uma e outra vez, a decisão de colocar os comprimidos de volta no casaco de Madison, em vez de jogá-los fora ou entregá-los à polícia. Se eu soubesse que isso levaria a tudo aquilo: o divórcio, a batalha pela guarda, a ruína financeira dos meus pais, sim, de certa forma, eu sabia exatamente o que aconteceria, e mesmo assim fiz. 8 meses depois da festa, recebi um e-mail inesperado. Era de uma terapeuta chamada doutora Patricia Walsh, que se identificou como conselheira de Chloe. Querida Emma, dizia o e-mail, estou entrando em contato com a permissão de Chloe. Ela tem perguntado sobre você e se está com raiva dela. Quero deixar claro que não estou pedindo que faça nada com que se sinta desconfortável. No entanto, se você estiver disposta a enviar uma breve mensagem que eu possa compartilhar com Chloe, assegurando a ela que você não a culpa pelo que aconteceu, isso poderia ajudar em seu processo de cura. Ela carrega uma culpa enorme e é muito jovem para compreender as complexidades da manipulação e coerção adulta. Novamente, somente se você se sentir à vontade. Atenciosamente, doutora Walsh.
Fiquei horas olhando para aquele e-mail. Uma parte de mim queria ignorá-lo. Chloe era filha de Madison, e Madison havia tentado me destruir. Por que eu deveria ajudar a aliviar a culpa dela? Mas Chloe também era uma criança de 9 anos que havia sido usada pela própria mãe. Ela não entendia o que estava fazendo. Provavelmente achava que era um jogo ou uma brincadeira inofensiva. Respondi: prezada doutora Walsh, por favor, diga a Chloe que não estou com raiva dela de forma alguma. Ela não fez nada de errado. Às vezes, adultos tomam decisões ruins e crianças acabam no meio, e foi isso que aconteceu. Espero que ela saiba que me importo com ela e que nada disso é culpa dela. Diga a ela que tenho orgulho de sua coragem por ter contado a verdade. Atenciosamente, Emma. Doutora Walsh respondeu no dia seguinte, agradecendo-me e dizendo que Chloe havia chorado de alívio ao ler minha mensagem naquela noite. Eu chorei também. Por Chloe, pela inocência que ela havia perdido. Por Logan, que era jovem demais para entender por que seu mundo estava desmoronando. Por Derek, que havia se casado com uma mulher que achava conhecer. Até por Madison, de uma maneira estranha, pelo que se quebrou dentro dela para torná-la capaz de tanta crueldade. Mas, principalmente, chorei por mim mesma pelos anos de rejeição e críticas, pela família que nunca tive de verdade, pela solidão que veio ao cortar laços com quase todos que conhecia. O 10º mês trouxe o acordo judicial. O advogado de Madison a convenceu de que ir a julgamento seria arriscado demais. As evidências eram muito fortes. O júri a odiaria por usar a própria filha, e ela provavelmente enfrentaria prisão se fosse condenada. Então, ela se declarou culpada de posse com intenção de distribuir e por colocar uma criança em perigo. A acusação de conspiração foi retirada como parte do acordo. Em troca, recebeu 3 anos de liberdade condicional, aconselhamento obrigatório, 500 horas de serviço comunitário e visitas supervisionadas contínuas com os filhos, enquanto aguardava a revisão do Tribunal de Família. Sem tempo de prisão, mas com um registro criminal que a acompanharia para sempre. A declaração do juiz durante a sentença foi dura: Senhorita Woodson, você violou não apenas a lei, mas a confiança sagrada entre pai e filho. Usou sua filha de 9 anos como instrumento de vingança contra sua própria irmã. Suas ações demonstram uma profunda falta de julgamento e de decência humana básica. Você deveria sentir-se profundamente envergonhada. Hannah me enviou a notícia com a manchete: advogada é condenada por esquema de falsificação de drogas. Acabou, escreveu Hannah. Madison aceitou o acordo. Ela não vai para a prisão, mas a vida dela, como conhecia, terminou. Fiquei entorpecida ao ler aquilo. Era o desfecho que eu havia orquestrado. Madison havia sido desmascarada, exposta como a pessoa manipuladora que realmente era. A justiça tinha sido feita. Então por que eu me sentia tão vazia? O julgamento de Madison estava marcado para 6 meses depois, mas soube por Hannah que ela havia feito um acordo judicial, declarando-se culpada por colocar outros em perigo e por posse de substâncias, em troca de liberdade condicional, aconselhamento e serviço comunitário. Ela evitou a prisão, mas sua reputação foi destruída. O escritório de advocacia pediu sua demissão. Derek entrou com o pedido de divórcio. O conselho tutelar determinou visitas supervisionadas com os filhos por 6 meses. Meus pais nunca me pediram desculpas. Nunca reconheceram que planejaram uma festa de família e me excluíram deliberadamente. Nunca admitiram que o modo como me trataram durante todos aqueles anos foi cruel e injustificado. Mas aprenderam que eu não era mais alguém que poderia ser desprezada ou humilhada impunemente. Às vezes penso naquela noite no momento em que encontrei aqueles comprimidos e tomei, em um piscar de olhos, a decisão de virar o jogo. Foi a coisa certa a fazer? Provavelmente não. Foi vingança, pura e simples, fria e calculada. Mas depois de uma vida inteira sendo tratada como inferior, excluída, menosprezada e feita para me sentir inútil pelas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, finalmente me impus da única maneira que importava. Eles chamaram de um simples encontro quando me deixaram de fora. Gritaram que ninguém me queria lá quando apareci mesmo assim. Tentaram plantar drogas em mim para me eliminar de suas vidas de vez. Pois bem, conseguiram o que queriam. Estou fora das vidas deles agora. Às vezes, o lixo se leva sozinho. Às vezes, só precisa de uma ajudinha para encontrar a calçada.
eu não tenho arrependimentos,